aí já não é só um fenômeno, aí já é só um mito. O lobisomem, muitas pessoas questionam se existe ou não existe o lobisomem. O lobisomem, na Idade Média, quando a Igreja Católica tinha a lei do padroado, a lei do padroado era da seguinte forma. Então, o rei nomeava o bispo para uma diocese, né? E aquela diocese, ele era nomeado, não havia eleição. Ele era nomeado pelo rei ou pelo regente do país, ou da colônia. E o bispo nomeava o padre para ser o prefeito da cidade. Então, dessa forma, o padre era a autoridade maior de uma cidade, que era o prefeito. E não existia vereadores. Os vereadores eram os confrades, que eram também nomeados pelos padres que tomavam conta, que era o prefeito da cidade. Então, devido à Inquisição, que era uma lei muito rígida, né, então acontecia que as pessoas sem trabalho, pessoas vagabundas, né, pessoas que não tinham trabalho, que se iludia pelo vício, pela bebida e vários tipos de vício, essas pessoas eram abominadas pela igreja, pela lei que era a política do local. Então, essas pessoas, eles eram marginalizados pela sociedade e se alojavam e eram banidos da sociedade, banidos da cidade. E essas pessoas, às vezes em grandes grupos ou pequenos grupos, se alojavam às margens da cidade, em taperas, em cavernas, em barracos improvisados. Às vezes eles viviam nessas condições precárias, maltrapilhos, cabeludo, a unha ficava grande, não tomavam banho. Então, e essas pessoas que viviam com essas condições, eles não podiam circular na cidade durante o dia, porque a lei não permitia, a igreja perseguia essas pessoas. E até hoje ainda existe esse tipo de coisa. Mas hoje já não é tanto quanto naquela época que as leis eram mais severas. Então, as pessoas que viviam dessa forma, e eles às vezes iam à cidade, às vezes visitar algum parente, ou pegar algum alimento, alguma roupa, alguma coisa. Então, eles iam à noite. Eles iam à noite e na cidade, às vezes acontecia, às vezes roubavam um chiqueiro, algum porco, na possível, algum porco, alguma galinha, algum tipo de alimento que eles achavam no jeito, eles levavam para as suas moradas, que eram as margens da cidade. Então, nas noites escuras, nas noites que naquela época não existia nem luz direito, não tinha eletricidade, não tinha nada. Então as cidades ficavam totalmente escuras, nas trevas. E nas noites de lua cheia, onde se diz que o lobisomem aparece na noite de lua cheia. Então nas noites de lua cheia, essas pessoas, às vezes, eram vistas de longe pelos moradores da cidade. Então, aonde eles falavam que o lobisomem, fala-se que o lobisomem aparece nas noites de lua cheia. Então, por esse motivo é que os lobisomens aparecem nas noites de lua cheia. Não agora, porque a nossa cidade tem luz, até mesmo na área rural, nas roças, tudo, nas fazendas estão tudo cheias de eletricidade, então não tem mais esse problema. Mas naquela época a situação era um tanto bem diferente. Bom, também outro fenômeno, um mito, né? Outro mito que surgiu na Idade Média, na Europa, né? São as mulas sem cabeça. Então a gente fala assim, a mula sem cabeça
que soltando fogo pela boca. É uma coisa impossível. Mas não é impossível. Não é impossível porque a mula sem cabeça, por que mula? Mula é porque naquela época o maior meio de transporte era através das mulas, animais, cavalo ou mula. As mulas eram igual hoje é um caminhão, era o meio de transporte mais cotado, mais rápido e mais eficiente da época. As mulas na Europa, na Idade Média, até mesmo no início da Era Moderna, então as mulas eram um meio de transporte mais eficiente. Então mula, por que mula? Justamente porque, agora, quem eram as pessoas que eram a mula sem cabeça? A mula sem cabeça eram as mulheres, as prostitutas. As prostitutas eram denominadas mulas sem cabeça. Por que mula sem cabeça? Porque o seu corpo era de aluguel. E outra, sem cabeça, é porque eram mulheres sem juízo. As mulheres que não tinham juízo eram consideradas pela igreja as mulheres que não tinham cabeça. Não pensavam e essas pessoas, essas mulheres, eram abominadas da sociedade. Eram banidas da sociedade também. E o soltar fogo para a boca é para que nas igrejas os padres falavam que as mulheres de bem não deveriam dar ouvido ou entrar em contato com essas mulheres. Por quê? Porque o que elas diziam era fogo. Fogo no sentido de maldade, de indução, e podiam levar as mulheres de bem para o caminho do mal. Então isso é a mula sem cabeça, um mito que foi criado na Europa.